dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui no Open Bank Week, compartilhando um pouco com vocês a experiência do nosso dia a dia e esses debates tão interessantes que estão acontecendo em virtude do Open Bank. Agradeço muito a curadoria do evento, tive o prazer de palestrar no Open Bank Day há 2 anos atrás, o ano passado tive o prazer de fazer uma palestra também no Open Bank Week, e fico muito honrado em ter sido convidado para mediar um debate sobre o contrato de parceria no âmbito do Open Bank. Eu sou Giancarlo Melito, sou advogado sócio do escritório Barcelos Tucunduva Advogados, sócio responsável pela área de meios eletrônicos e pagamento e fintech, e a gente atua aí, acorda e dorme pensando em meios de pagamento e vive aí esse dia a dia, né? O prazer é maior em ter aqui na minha companhia hoje para esse bate-papo o Guilherme Temes Miguel José. Obrigado, Guilherme, por ter aceitado o convite, por participar aqui desse nosso bate-papo. O Guilherme é coordenador no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, possui mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Antes de entrar no Banco Central do Brasil, atuou no BBM e no Itaú Unibanco. No Banco Central, atua na área de regulação do sistema financeiro e participou da elaboração do arcabouço regulatório do Open Banking no Brasil. Ou seja, poucas pessoas conhecem mais o assunto do que ele, né? É formado em economia pelo INSPER, possui especialização em banking pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Também tenho a honra de ter aqui conosco para o nosso debate o Murilo Flores Magalhães. O Murilo é advogado, pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, instituição na qual também possui um curso de extensão em meios de pagamento em fintechs, atua há anos no setor bancário, voltado para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, atendendo o segmento de varejo e atacado, e tem estudado bastante o Open Banking para a implementação agora no Brasil. Murilo, obrigado também por ter aceitado esse convite. Esse nosso bate-papo será precedido por uma breve apresentação do Murilo com uma visão global do Open Banking, um pouco de experiência internacional, o que os outros países estão fazendo. Após o Guilherme fará uma apresentação do Open Banking no Brasil, tá? E aí a gente parte aqui para o debate, em especial sobre algumas questões que estão trazendo bastante controvérsia e interesse quando a gente fala do contrato de parceria. Então, sem mais delongas, passo aqui a palavra para o Murilo, para que ele possa começar a sua apresentação. Obrigado, Jean. Primeiramente, bom dia a todos. É de fato uma honra estar aqui. E depois dessa apresentação, me cabe aqui apresentar também que o Jean, ele é professor na pós-graduação da FGV, também no curso de extensão de meios de pagamento e fintechs, e ele tem doutorado pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade de Angers, na França. Eu não poderia deixar passar sem fazer essa apresentação, Jean. Mas vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês com a apresentação, tá? Bom, gente, só fazendo um disclaimer rápido aqui, as opiniões que eu vou expressar aqui, elas são minhas opiniões pessoais, tá? E elas não refletem aqui a visão do meu empregador necessariamente, tá? Bom, antes de falar do contrato de parceria, eu acho importante a gente falar sobre o Open Banking no mundo, né? Qual que é o grande princípio aqui que a gente enxerga em todas as jurisdições? Basicamente que o usuário do serviço e do produto financeiro, ele é efetivamente o dono daquelas informações, o titular dos dados que as instituições guardam desse usuário, né? Então a gente sai de uma perspectiva onde as instituições eram tidas como donas daqueles dados e a gente passa para uma premissa de que o usuário do serviço e do produto, ele é efetivamente o dono e, portanto, ele escolhe o que ele vai fazer e com quem ele vai compartilhar aquelas informações dentro de um sistema aberto, que é o Open Banking, né?
a gente vê também que o Open Banking é uma tendência no mundo, a gente vê vários países aqui começando a falar sobre Open Banking, outros países já com uma estrutura um pouco mais moldada e um pouco mais discutida ao longo de alguns anos, e não poderia ser diferente no Brasil, né? Acho que tudo que a gente está vivendo aqui faz com que o Brasil também tenha que ter esse sistema aberto que é o Open Banking, né? E também a gente consegue avaliar alguns objetivos comuns em qualquer lugar do mundo, né? Quando a gente fala do Open Banking. O primeiro é a mudança do funcionamento tradicional aqui da indústria financeira, que é basicamente trazer novos players para dentro dessa estrutura, né? Players que vão poder também ofertar novos produtos e serviços, né? E, por fim, toda a adequação aqui do Open Banking, ela vem justamente para que novos produtos e serviços sejam ofertados, mas também para que os produtos e serviços já existentes sejam cada vez melhores e mais adequados para aqueles usuários, né? Então, isso acaba sendo um objetivo aqui em todos os lugares do mundo. Quando a gente entra na relação do terceiro, né, parece que analisando aqui as outras jurisdições, todo mundo acabou se preocupando com a figura do terceiro, né, a figura do parceiro dentro dessa estrutura do Open Banking, né. Cada país aqui adotou uma forma de guiar o Open Banking, né, uma hora ali pelo Estado guiando, outra hora o próprio mercado guiando a estrutura do Open Banking no país, mas todos eles acabaram trazendo essa figura dos terceiros que iam ali ter algum acesso à informação daqueles clientes, né. Acho que o primeiro aqui que a gente tem que falar é, de fato, o Reino Unido. O Reino Unido ele acabou implementando uma diretiva ali da União Europeia, que é conhecida pela PSD2, trazendo isso, qual foi a preocupação ali, né? A PSD2 ela tem a previsão de que alguns participantes, né, eles podem ter acesso às informações que estão ali dentro dos bancos, né? A gente chama esses participantes de third party providers, que basicamente aqui é o consolidador de informação de contas e os iniciadores de pagamento, né? Só que houve uma preocupação de qual é a garantia que os consumidores ali no final do dia teriam de que esses TPPs, como eles são chamados, eles teriam toda a segurança necessária para efetivamente controlar aquele dado, né, e trazer ali efetivamente uma segurança para o consumidor, né? E criou-se então a figura do credenciamento. Hoje, uma autoridade dentro do Reino Unido, que é o FCA, ele tem a possibilidade de credenciar os TPPs, né? Então ele decide ali se efetivamente o TPP preenche todas as condições para conseguir participar do Open Bank, para conseguir ter acesso àquela informação que é a informação aberta pelos bancos, tá? E aqui no Reino Unido, essa relação independe de qualquer contrato. Quando a gente vem aqui mais para a América, né, a gente pode citar aqui como exemplo o México. O México começou a discussão do Open Banking, que lá eles chamam até de Open Finance, em razão dos players que estão envolvidos. Lá em 2018, com a lei Fintech, lá o contrato ele é necessário, então as instituições participantes precisam ter contratos com esses terceiros, e ele deu algumas bases, algumas premissas ali do que tem que vir nesse contrato do ponto de vista de segurança, né? Ele também estabeleceu que pode existir a cobrança de uma contraprestação pela instituição participante ali do sistema na relação com esses terceiros, e trouxe ali algumas previsões de necessidade de auditoria desses terceiros, né, que poderiam ser feitas pelas instituições participantes ou, eventualmente, até pelas comissões supervisoras lá do México, e também trouxe essa figura aqui do credenciamento. A Austrália, ela vai no mesmo sentido, né? Lá existiu uma pesquisa, né, efetivamente uma recomendação de como implementar o Open Banking ali na Austrália, e eu acho que as duas coisas aqui que a gente consegue citar de comum é efetivamente um credenciamento, né, desses terceiros. Também trouxe uma análise de minimização de custos, né, porque aí as instituições participantes não precisariam fazer a avaliação desses terceiros, né, a partir do momento em que eles já estão credenciados. E uma coisa que é muito legal quando a gente olha a regulação ali da Austrália é que justamente existiu um critério para se ter esse credenciamento desse terceiro, que é trazer mais confiança ao consumidor. Então ele passará a usar mais dessa infraestrutura. Mas, para mim,
o que mais se aproxima do Brasil e o que mais detalha efetivamente o contrato de parceria acontece em Hong Kong, né? Lá, o Open Banking ele começa, na verdade, por Open APIs, que eles falam, né? Open API. Esse Framework for the Hong Kong Banking Sector de 2018 aqui é o que traz a lógica do Open Banking ali dentro de Hong Kong. Em Hong Kong, os primeiros players ali que tinham obrigações de abrir as suas APIs eram os bancos de varejo, e trouxe a previsão ali de acesso por terceiros dessas informações que estavam disponibilizadas no banco, né? O que é legal do contrato de parceria é que Hong Kong efetivamente descreve os controles ali que as instituições elas precisam ter a partir do momento em que elas fazem esse contrato de parceria, né, que elas celebram esses contratos de parceria. E aqui ela traz controles de segurança, proteção ao consumidor, liberdade de adequação ali entre o participante do Open Banking e o terceiro, né, mas visando ali efetivamente proteger o consumidor. E para evitar que o consumidor não seja protegido, mas também para dar sentido à inovação, para deixar que a inovação aconteça, ela recomenda que novas soluções sejam apresentadas ao mercado via o contrato de parceria. Então, a instituição teria, inclusive, um interesse de fazer esse contrato, de celebrar esse contrato de parceria, porque a própria inovação viria por meio desse contrato de parceria, né? E ela traz também alguns processos de governança, o que é esperado que os bancos façam nessa relação. Então, due diligence, questões de infraestrutura, proteção de dados, controle de incidentes ali pelo terceiro, tudo isso é esperado das instituições participantes a partir do momento em que elas celebram esse tipo de contrato. Também lá foi estabelecido um mecanismo de governança. Isso daqui é muito bacana, que é basicamente, os contratos são bilaterais, mas existem regras comuns de procedimentos de segurança, né? Então, o próprio regulador ali vai definir o que são essas regras comuns. Os bancos, eles podem utilizar a avaliação que foi feita ali por outros bancos, tá? Mas isso fica a critério deles, e eles têm que ter todo um gerenciamento de riscos ali daqueles terceiros no âmbito desses contratos. E tem também uma previsão do que o contrato precisa ter: monitoramento, vedação à barreira de entrada, questões de publicidade e proteção ao consumidor, análise de website e aplicativo de eventuais terceiros ali que ainda que não tenham relação com as instituições participantes, eles tomem conhecimento, eles tenham que avisar que eles não têm relação com aquele terceiro, e tem que ter uma previsão contratual ali de o que fazer em caso de danos aos consumidores, né? E não pode ser aquela previsão vazia, do sentido não indenizo por nada. Isso é muito bacana ali do contrato de Hong Kong. Quando a gente olha para o Brasil, né, a gente vê muitos aspectos comuns da experiência de Hong Kong, e a própria função do contrato de parceria aqui no Brasil parece que tem uma função externa, que é justamente trazer segurança para o mercado, viabilizar novos produtos e serviços e trazer a questão de responsabilidades externas, né, em caso de danos, de quem seria a responsabilidade ali dentro do contrato de parceria por danos a terceiros fora desse contrato. E funções internas também, que é efetivamente a alocação de responsabilidades, né, e a alocação de riscos e mitigantes nessa estrutura, nesse relacionamento entre a instituição participante do Open Banking e o terceiro. A pergunta que fica aqui é: isso daqui é um dever de diligência ou efetiva responsabilidade? Existe alguma solidariedade entre a instituição participante e o terceiro? Ou a instituição participante, na verdade, ela só tem um dever de diligência, de monitoramento, de avaliar se esse terceiro preenche questões de segurança, né? Não existe uma resposta a princípio, mas me parece que seria um dever de diligência, um dever de monitoramento, tá? E depois, o que eu acho importante falar é que o contrato de parceria é diferente do contrato de serviço no âmbito do Open Banking, né? As instituições participantes, elas podem contratar ali terceiros para prestar atividades do Open Banking, mas para isso elas precisam verificar se esse terceiro adota os procedimentos relacionados ali para assegurar o disposto na regulamentação, porque, de novo, a atividade ela é da instituição participante, então, à medida que ela contrata, que ela terceiriza esse serviço dessa atividade, ela necessariamente tem que ver se esse terceiro consegue assegurar o que está disposto na regulamentação. Eu vou parar o compartilhamento aqui, porque essa era a minha apresentação, e aí eu volto com você, já. Te agradeço, Murilo. Obrigado aí pela clareza da apresentação, que você toca em pontos bem relevantes, né?
essa questão da importância do contrato de parceria para o desenvolvimento, para a melhoria de serviços, aí que você trouxe para a gente. De fato, esses parceiros podem trazer muita coisa nova para o ecossistema como um todo, né? Para o ecossistema financeiro, tá? Você colocou algumas semelhanças aí de experiências lá fora que a gente tem aqui no Brasil. Guilherme pode falar isso com muita propriedade, mas em diversas vezes o Banco Central já expressou que estudou bastante lá fora, né, para trazer essas melhores práticas de implementação aqui. Um ponto super delicado e importante que você também toca é solidariedade ou dever de diligência, né? Qual a efetiva responsabilidade da instituição participante do Open Banking em relação ao seu parceiro, né? Então, qual é o limite efetivo dessa responsabilidade? E essa diferenciação aí entre o contrato de parceria e o contrato de prestação de serviço, também muito legal você explicar isso, porque a gente sabe que tem causado aí algumas dúvidas. Vou passar aqui, então, a palavra agora para o Guilherme, para trazer a perspectiva no Brasil, né, sobre esse assunto. Por favor, Guilherme. Obrigado, Giancarlo, pela introdução, ótima explanação e apresentação do Murilo. Então, é uma honra também estar aqui debatendo com vocês. Então, para falar do assunto de Open Banking, né, que é o assunto da vez. Então, eu também quero agradecer aí a organização do Open Banking Week de estar aqui representando o Banco Central e podendo passar a visão do regulador com relação a esse tema de contratação de parcerias. Então, eu vou compartilhar também, eu fiz uma apresentação aqui, vou colocar na tela para poder guiar a minha fala, né? Então, o tema, eu vou falar na visão do regulador, essa questão de parcerias no Open Banking. Então, só como um pequeno disclaimer também, que as opiniões aqui que eu, nessa apresentação, são de minha responsabilidade e não necessariamente representam a visão do Banco Central do Brasil. Então, o modelo brasileiro, até puxando o gancho, né, pela toda a visão internacional que o Murilo apresentou, a regulamentação do Open Banking foi utilizada várias experiências de alguns países que já saíram na frente na sua implementação. Então, vários subsídios foram utilizados, entre eles o Reino Unido, na Austrália, na Índia, o México, e o caso das parcerias, da questão de contratação e padronização de cláusulas, foi utilizada a experiência de Hong Kong e de Singapura para o modelo brasileiro. Então, vou passar aqui também alguns principais tópicos com relação a esse assunto de parcerias, né, na regulamentação. Então, a resolução conjunta número 1, ela admite, primeiramente, então, a contratação de parcerias entre as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, então, instituições financeiras, instituições de pagamento, entre outras modalidades de instituições, fazendo parcerias com entidades aí não autorizadas, não sob o aspecto de supervisão do Banco Central. Com qual objetivo? Né? Com o objetivo de compartilhamento tanto de dados cadastrais quanto de dados transacionais dos clientes. Claro, com a premissa fundamental que tem que ter sempre o consentimento do cliente para esse compartilhamento. A regulamentação ela ainda veda a parceria entre instituições autorizadas, ou seja, um banco não pode ser um parceiro de outro banco, por exemplo, e também que o parceiro atue em nome da instituição autorizada, ou seja, ele não está atuando como um correspondente, por exemplo. Então, o que seria essa visão de parceria, né? Então, você tem duas instituições em que você tem um cliente em comum, um interesse mútuo entre as partes, para você poder fazer um contrato de compartilhamento, e um escopo de negócio distinto, ou seja, parceria diferente de terceirização, bem como o Murilo também comentou na sua apresentação, não é uma contratação para prestar um serviço, então a parceria ela tem um escopo aqui diferente de uma terceirização. Ainda, além disso, né, é importante mencionar, né, que as regras para a contratação de parcerias,
elas se aplicam a todas as instituições autorizadas que tenham interesse em contratar um parceiro, né? Inclusive, se aplica àquelas instituições voluntárias a participarem do Open Banking na fase 2, que trata de dados de clientes. Ou seja, instituições do segmento S3, S5, que são instituições voluntárias a participarem do ecossistema, caso queiram contratar um parceiro, também devem observar essas regras que estão dispostas na resolução conjunta, número 1. Na questão de padronização, um ponto também que eu queria chamar a atenção é que não é obrigatória a adoção dos padrões de compartilhamento de dados que são estabelecidos pela estrutura de governança do Open Banking, pela autorregulamentação. Então, os padrões da jornada do cliente, na questão, tanto padrões operacionais como tecnológicos, das APIs, da jornada de consentimento, autenticação e confirmação, por exemplo, elas não necessariamente devem observar os mesmos padrões que se aplicam entre instituições autorizadas participantes do Open Banking, exceto no caso de padrões de segurança. Então, os padrões de segurança, eles são únicos para todo mundo dentro do compartilhamento de dados. Um outro ponto importante aqui também é o compartilhamento de dados no âmbito da parceria. Ele se restringe somente àqueles produtos e dados referentes a produtos e serviços que o cliente contratou na instituição autorizada parceira. Ou seja, então a instituição que tem dados de clientes de seus produtos, esse é o escopo da parceria e não envolve dados de outras instituições que não estão ligadas àquele contrato de parceria. Alguns princípios também importantes que eu gostaria de chamar a atenção, que a regulamentação entra em alguns requisitos, né? Então, a premissa básica aqui é, com relação à responsabilidade, a norma coloca a instituição autorizada contratante, ela é responsável por aquele parceiro no âmbito aí do compartilhamento de dados. Com certeza é aderente à LGPD, as instituições que compartilham dados e que tratam dados pessoais, todo mundo tem que observar a LGPD. Agora, no âmbito de compartilhamento do Open Banking, ainda tem uma responsabilidade aí pela confiabilidade, disponibilidade, segurança e sigilo pela instituição autorizada. Então, você tem os critérios, tem que estar dispostos nas políticas da instituição, do gerenciamento de riscos, ou seja, para contratar um parceiro, você tem que ter um critério aí aprovado pelo conselho administrativo ou pela diretoria, né, que inclui, inclusive, uma avaliação da legislação e da regulamentação de países aí, se o dado do cliente for compartilhado para outros países. Além disso, continuando nos requisitos, né, então, você tem ainda a obrigatoriedade da instituição autorizada a fazer um due diligence, ou seja, conhecer o seu parceiro, para assegurar, entre outros aspectos, né, se o parceiro ele consegue cumprir a legislação e a regulamentação, se ele consegue aí atender aos critérios de confiabilidade, integridade, disponibilidade, voltados à proteção de dados, se ele tem padrões de segurança estabelecidos, e prover informações à instituição aí com relação ao consentimento do cliente e como está sendo o compartilhamento desses dados. Então, nesse aspecto, a norma ele estabelece alguns procedimentos, dispositivos contratuais mínimos. Ou seja, como o Banco Central ele não tem a competência em cima do parceiro, que não é autorizado, ele está fora do sistema financeiro, o Banco Central, por ser ele consegue fazer uma supervisão, digamos, indireta, em que a responsabilidade está na instituição. Então, essa instituição ela tem um dever de colocar alguns aspectos no contrato, mínimos, né? Então, aqui na tela, eu não vou passar por todos eles, mas o contrato ele tem que estabelecer papéis, responsabilidades, adoções de medidas de segurança, procedimentos para tratar a demanda de clientes e dar permissão de acesso para a instituição autorizada verificar algumas informações.
Então, para terminar, eu gostaria de terminar a fala focando em 3 pontos que se aplicam tanto quanto os participantes do sistema financeiro, com relação às parcerias também. Então, eu queria chamar a atenção para a experiência do cliente. Então, a experiência do cliente, mesmo nos contratos de parceria, ela tem que ser simples, segura e eficaz, tem que ser transparente, o cliente tem que ver um valor nesse contrato, nessa parceria, para que ele se sinta seguro, né, e atraído para o Open Bank. E os outros 2 pontos ligados à segurança e responsabilidade. Então, acho que são pontos chaves aqui para que o Open Banking ele dê certo e com certeza vai dar certo. Então, são desafios e pontos de atenção que o regulador ele está muito atento com relação a isso. Então, eu queria agradecer e vou fechar a apresentação e ficar à disposição para o nosso debate. Obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigado aí pelas colocações e apresentação super completa. Né? Foi muito legal que você deu uma passada geral ali nas disposições relativas ao contrato de parceria, como você bem colocou. Né? O contrato de parceria vem tratado ali na Resolução Conjunta 01, né? Em especial dos artigos 36 ao artigo 39. E você deu uma passada bem legal falando ali de responsabilidades, conteúdo de contrato, e premissas, né? Alguns pontos que eu destaquei aqui na sua fala, né? Algumas vedações que a norma traz, né? Então, a vedação de parceria entre as instituições autorizadas, aí, de fato, até pelo teor desse contrato, se ela já é autorizada, não tem sentido ela fazer uma parceria com uma outra instituição autorizada, né? A vedação de que o parceiro execute, atue em nome da instituição autorizada, com obrigações que são delas, né, que são inerentes à sua atividade. Tá? Você também tocou em pontos, acho que importantes da norma, e eu entendo que a norma aí foi firme na colocação das obrigações da instituição autorizada, né? Então, a necessidade de um diretor responsável por isso, um parecer prévio à contratação do parceiro, desse diretor, né? A guarda dos documentos que embasaram essa documentação. Então, mostra ali a preocupação do Banco Central de que a instituição tem que ter esse cuidado, efetivamente não pode sair fazendo parcerias com qualquer um se não tiver seguro de que esse parceiro vai conseguir cumprir esses requisitos e essa segurança, né, essas experiências de usuário que você bem colocou. E, por fim, quando você coloca a questão do vai dar certo, eu compartilho essa opinião, tá, Guilherme? Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sou muito otimista com o Open Banking, eu acredito que, de fato, eliminando essa assimetria de informação que existe no mercado financeiro, a gente vai ter um aumento de concorrência, vai ter condições para o crescimento de novos players, com criação de novos produtos, uma melhora de qualidade, uma melhora de preço para o usuário final, que é essa a grande finalidade do Open Banking. Né? Não acredito aqui, não sei se eu vou desanimar alguém, que isso vai acontecer do dia para a noite. Essas mudanças não acontecem de maneira tão rápida. Em 2022 tudo já vai estar solucionado e nós vamos ter uma concorrência super forte, com market share super diluído no mercado. Não vai ser assim, na minha opinião, mas sem dúvida nenhuma, compartilho esse meu entendimento de que, ao longo do tempo, o Open Banking vai trazer reflexos muito positivos para a gente. Tá? Realmente muito positivos. O nosso tempo é curto, né, infelizmente, e eu gostaria de pensar aqui 2 pontos para a gente tratar com um pouco mais de cuidado, e aí aqui vou colocar a minha opinião e passar a bola para vocês, para ter a posição de vocês. O primeiro deles trata exatamente do conteúdo, né, do contrato de parceria. Né? O artigo 38, parágrafo 1º, ele traz expressamente que é vedado incluir no contrato de parceria, né, o compartilhamento de dados das transações do cliente, né, que estão lá no escopo do Open Banking, no artigo 5, a linha D, né, que, na verdade, estão relacionados a dados transacionais de clientes em outra instituição, e não a instituição autorizada. Então, por exemplo, se um varejo é parceiro de uma instituição autorizada A, ele só pode acessar dados, ele só pode receber dados transacionais dos seus clientes
obviamente, mediante autorização, o consentimento do cliente, né, e já é uma premissa do Open Banking como um todo, mas esses dados que já estejam nessa instituição A. Né, ele não pode usufruir do Open Banking para que essa instituição A, ou não poderia, vamos colocar assim, obtenha pelo Open Banking dados desse usuário numa instituição B, C e D e compartilhe esses dados transacionais com esse varejo, por exemplo. Né? Isso é permitido quando a gente fala de dados do cadastro do cliente e de seus representantes, aí pode haver o compartilhamento, né, que está na linha C do inciso 1º do artigo 5º, mas é vedado os dados transacionais, né, relativos aos produtos e serviços contratados em outras instituições. Esse fato, obviamente, ele traz um enxugamento, né, no contrato de parceria. Muita gente tinha a perspectiva que com o contrato de parceria, aquele varejo conseguiria ter dados do seu cliente em várias instituições e aí decidir por uma venda parcelada, por um produto ou outro ao seu cliente. E a gente vê por essa vedação do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 38, que para que isso aconteça, esse parceiro vai ter que ter contrato de parceria com várias instituições, né, e não com uma só. Esse ponto, para mim, acho que é o ponto de principal debate que nós temos. Né? Pessoalmente, e sem prejuízo da compreensão dos motivos do Banco Central por essa medida, diante de todas as responsabilidades que o Banco Central colocou na instituição autorizada, né, como a gente comentou, relatório prévio, diretor responsável, guarda de documentos, eu acredito que o Banco Central poderia ter sido mais ousado. Né? Mas também já ouvi discussão e debate em outras oportunidades dos motivos pelos quais o Banco Central, nesse momento não, vamos ver como essa questão caminha, e a gente vê com calma se pode abrir e dar essa extensão maior ou não. Eu queria pegar aqui, então, um pouco da opinião do Murilo, né, como essa questão é tratada aí no mundo, e depois, evidentemente, a sua opinião também, Guilherme, dos motivos que levaram o Banco Central a restringir esse conteúdo do contrato de parceria. Eu acho que, do meu ponto de vista aqui, a grande questão dessa vedação é o quanto ela vai afetar o apetite das instituições autorizadas, né, das instituições participantes ali, de efetivamente celebrar contratos de parceria, né? Aqui eu acho que a gente pode aprender com a experiência internacional. Então, assim, o que deu certo lá fora, o que as outras jurisdições fizeram para trazer segurança para dentro desses contratos de parceria. Então, por exemplo, eu poderia ter um mecanismo aqui de credenciamento para saber que aquele terceiro, aquele parceiro, né, efetivamente, ele consegue cumprir o que a norma impõe, ele tem um bom tratamento de dados ali, segurança da informação, proteção ao consumidor. E aí, com quem ficaria essa responsabilidade de fazer esse credenciamento, né? A gente ia trazer isso daqui para uma autoridade competente, ou a gente ia deixar para o próprio mercado se regular e criar ali uma espécie de credenciamento, né? Pela experiência que a gente tem fora, existem autoridades, né, autorizadas a efetivamente fazer esse credenciamento, né? Uma outra coisa que seria legal é, eventualmente, como vão ser contratos bilaterais, será que eu consigo ter cláusulas padrão? Será que o próprio mercado consegue se alinhar para definir o que é específico? E eu acho que um terceiro ponto aqui para fazer isso funcionar no final do dia é efetivamente ter um posicionamento de qual é o limite da responsabilidade da instituição participante. Ou seja, ela vai ter uma responsabilidade solidária, ou se ela adotar procedimentos ali que demonstrem diligência, monitoramento, ela não seria responsabilizada ali, eventualmente, por um ato desse parceiro, né? Ainda que seja um parceiro. Uma outra coisa, para trazer um apetite aqui para as instituições será que as inovações, elas não deveriam vir via contrato de parceria? Porque aí você traz também uma intenção dessas instituições de celebrarem esses contratos, né? Porque da forma que ficou no final do dia, na minha visão, as instituições participantes perdem o apetite de celebrar, né, esse contrato de parceria, porque é um contrato pesado e elas não têm ainda uma limitação de responsabilidade muito clara, e no final do dia você obriga que esses parceiros tenham contratos com várias instituições ou que eventualmente eles consigam ali se moldar
para conseguir participar do Open Banking, né? Então rearranjem lá a estrutura interna para conseguir participar do Open Banking, né? O que efetivamente aqui não me parece ser o caso num primeiro momento. Então, acho que esses pontos aqui é o que a gente precisa definir. Como trazer o que deu certo lá fora para fazer com que as instituições, de fato, celebrem esses contratos de parceria. Tocando assim no ponto, né, dos motivos, né, até respondendo a pergunta do Giancarlo, o que motivou, né, a regulamentação restringir esse escopo de parceria, né? Acho que o primeiro ponto principal é a questão de segurança. Então, segurança e responsabilidade, né? Ou seja, você tem um ecossistema em que os participantes são instituições financeiras, instituições do sistema financeiro de pagamentos, que estão sobre a supervisão do Banco Central, né? Uma coisa, quando você estende o compartilhamento do Open Banking, né, para parceiros, a gente pode tirar um pouco e aumentar um pouco esse risco na questão de garantir que o compartilhamento está sendo feito de forma segura. Então, por isso também tem uma série de requisitos, né, como eu passei só por alguns deles, são requisitos, uma série de requisitos que devem estar no contrato, né, principalmente para garantir essa segurança e a responsabilidade, ou seja, o parceiro que ele está interessado em obter dados de uma instituição financeira, ele consegue ter, com o consentimento do cliente, dados daquela instituição, sem a possibilidade de que isso transmita para outras instituições, ou seja, como se o parceiro, ao fazer uma única parceria, tivesse uma porta de entrada para o Open Banking, né? Ou seja, e ele já estaria dentro do sistema financeiro como um todo. Então, até para as outras instituições, como não conhecem aquele parceiro, tem uma questão aí de você garantir que não haja uma transmissão de dados, assim, de uma forma de um para o outro, em que você não consegue ter um rastreamento adequado, junto com, claro, monitorando o consentimento do cliente frente a isso. Então, é um papel muito de garantir realmente para a confiança e que não haja um desvirtuamento dessa parceria, né? Que ela seja um interesse mútuo entre as partes, mas de forma do parceiro com aquela instituição e vice-versa, né? Então, também a instituição autorizada, ela também tem que ver se ela tem interesse naquele parceiro. Então, tem diversos motivos e questões comerciais que levam a um interesse de fazer uma parceria, mas a motivação é justamente essa, ou seja, de garantir aí uma entrada dos não integrantes do sistema financeiro mais regulada e coordenada nesse aspecto, né? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Murilo. Acho que fica aqui a percepção, né? Talvez uma expectativa do mercado que, testado o modelo e vendo que existe essa segurança, no futuro o Banco Central talvez amenize um pouco essa regra e permita aí um conteúdo maior, né? O tempo vai nos dizer, né, Murilo e Guilherme, se a gente vai conseguir chegar lá ou não, mas são compreensíveis os motivos colocados pelo Banco Central, como também, como já compartilhei meu posicionamento, são compreensíveis os motivos de se querer uma extensão maior, né? É importante a gente encontrar esse meio termo para trazer segurança para o indivíduo, no final das contas, que vai ter ali seus dados compartilhados. Como eu disse, eram 2 pontos ali que eu gostaria de conversar com vocês e bater papo por conta do tempo que já está aqui esgotado, né, quase se esgotando. Mas falando nessa segurança, eu não podia deixar, quando a gente fala no contrato de parceria, de dar aqui uma pincelada e pedir o compartilhamento da opinião de vocês sobre a LGPD no contrato de parceria, né? O Open Banking traz ali regras fortes, firmes, acertadamente, no meu ponto de vista, quanto ao consentimento, a gestão do consentimento, né? E diferente do que algumas pessoas entendem, eu acho que não conflita com a LGPD, pelo contrário, elas vão na mesma linha, né? E, obviamente, na minha opinião, e aí também queria a opinião de vocês,
no contrato de parceria, você aplica integralmente todas as regras de LGPD. Não poderia ser diferente, no meu ponto de vista, o que garante essa segurança que o Guilherme colocou há pouco, né? Ou a estrutura para dar a segurança no compartilhamento desses dados. Né? Eu queria ouvir um pouquinho do Murilo e do Guilherme essa questão da LGPD, da aplicação da LGPD e da segurança que nós temos no compartilhamento desses dados. Eu acho que aqui, falando do ponto de vista de LGPD, né, num primeiro cenário, ali entre instituições autorizadas, participantes, eu estou falando de efetivamente obrigações regulatórias ali, então ela tem a obrigação de compartilhar aquela informação. Quando eu trago para o contrato de parceria, eu não estou falando mais de uma obrigação regulatória, né, eu estou falando efetivamente de uma decisão ali de que duas partes celebrem um contrato de parceria, e aí sim, pode existir uma relação controlador-controlador, controlador-operador, aí vai depender do modelo de negócio que vai ser adotado ali no caso concreto, né? O que eu acho aqui do ponto de vista de LGPD? Não tem uma definição se é controlador-controlador, controlador-operador num primeiro momento. Acho que essa definição vai vir pelas próprias partes, né, de estabelecer ali qual é a finalidade, como aquele dado vai ser tratado por cada uma delas, né? Mas, de novo, aqui eu reforço, eu acho importante que a gente tenha uma definição, seja pela autoridade competente ou, eventualmente, a gente vai ter que esperar decisões ali do Poder Judiciário que definam os limites da responsabilidade de ambas as partes, né? Porque eu volto a reforçar aqui e provocar. Se a instituição participante ali do Open Banking adotou todas as medidas necessárias para verificar que o parceiro ele tinha mecanismos ali para fazer um correto tratamento de dados, endereçou isso no contrato, eventualmente ali fez um termo de processamento de dados, mesmo assim, num caso de um incidente de segurança do parceiro, né? Como fica a responsabilidade da instituição participante? Vai ser uma responsabilidade solidária ou a gente vai olhar isso daqui no caso concreto? E aí, novamente, eu acho que a gente pode aprender com a experiência internacional para eventualmente trazer a figura do credenciamento aqui, porque eu acho extremamente importante. E também regras básicas de todos esses contratos, né? Quais são os padrões de segurança no âmbito da LGPD que eu vou exigir de todos esses parceiros. Isso é fundamental para que essa discussão evolua no contrato de parceria, sem dúvida. Na questão da LGPD, ela, né, se aplica totalmente, está dentro do Open Banking, né? Então, o Open Banking ele observa, inclusive nos contratos de parceria. Então, até a questão, como eu falei, da pegada do Banco Central não tem nas entidades que não são instituições financeiras, né, e outras reguladas, ou seja, a LGPD está aí para falar sobre o ecossistema como um todo, né? Então, na questão da responsabilidade, né, regulatória, aí como a gente avança um pouco mais, né, em regras de compartilhamento, que você tem que garantir, a gente consegue ainda colocar alguns requisitos a mais, né, para garantir essa segurança, mas sempre também você tem aí um aspecto que vale para todo mundo, que é a LGPD, né, então digamos assim, um arcabouço de segurança para essas operações, para também que o cliente se sinta seguro e fala, olha, tem uma legislação por trás que vai garantir meus direitos, né. Então, isso reforça, eu acho que o Open Banking traz aí para reforçar, né. E até a questão que você tinha comentado antes, Giancarlo, a questão, né, a gente já fala, né, Open Banking, já fala, assim, Open Finance, porque a fase 4 já vai estender, né, para alguns outros segmentos, né, então a gente fala em Open Finance, e por que não, daqui a pouco também Open outros setores, né, então Open Everything no futuro, então para que tenha um ecossistema, né, mas a questão bom, vamos gradualmente, né, vamos passo a passo para que essa implementação ela ocorra aí numa forma aí também de aprendizados e que a gente vá crescendo junto esse ecossistema aí da melhor forma. É isso que eu acredito também. Perfeito. Me agrada bastante essa ideia de extensão do Open Banking para Open Finance, que nós já vamos ter na quarta fase no final do ano, né, em dezembro. E você estender aí também para o mercado de seguros, para outros segmentos, né, o Open Everything, me agrada bastante, tá, Guilherme? Só para não deixar aqui passar em branco, já encerrando aqui
nosso bate-papo, eu já tive a oportunidade de compartilhar, inclusive com os dois, a minha opinião de que, no âmbito do Open Banking, eu acho difícil você responsabilizar de modo objetivo o vazamento de um dado em uma instituição autorizada, responsabilizar a instituição que divulgou o dado, né? Porque diferente do que acontece num cenário comum, no qual a LGPD foi criada, você tem ali uma vontade das partes naquele compartilhamento para a prestação de algum tipo de serviço, a instituição compartilha os dados, detentora dos dados compartilha uma segunda empresa os dados do seu cliente por algum motivo, que seja do seu interesse comercial, né, que seja do seu interesse na sua operação. Quando a gente está no âmbito do Open Banking, tem duas instituições autorizadas, a instituição ela é obrigada a compartilhar uma determinação do Banco Central, né, e ela só faz isso porque o usuário vai lá e pede, agora determina, né, porque era uma obrigação de compartilhamento para aquelas que são obrigadas a participar, o compartilhamento dos seus dados, né? E aí me parece que seria forçar demais a responsabilidade, engajar ali uma responsabilidade da instituição que detinha inicialmente os dados e que somente divulgou esses dados dentro de critérios pré-estabelecidos na convenção, aprovada pelo Banco Central, só divulgou porque o seu cliente pediu, determinou esse compartilhamento e ela era obrigada a compartilhar, né? E aí eu entendo que se tiver algum problema de vazamento de dados na segunda instituição, fica realmente complicado querer responsabilizar a primeira, sob pena de você colocar uma névoa de dúvida no ecossistema como um todo, né? Então, eu entendo que aqui a gente precisa fazer uma interpretação da LGPD para o caso concreto, que para mim não vai contra o intuito da LGPD, pelo contrário, mas é uma interpretação de acordo com o cenário que nós temos e de uma obrigatoriedade de compartilhamento. Tá? Só não podia deixar de passar aqui, não podia deixar de passar a oportunidade de expressar essa minha opinião, ainda mais para um público tão qualificado como nós temos aqui no Open Banking Week. Bem, pessoal, nosso tempo já se esgotou. Agradeço muito, Murilo, Guilherme, a participação de vocês excelente. Mesmo tempo sendo curto, acho que deu para aqui fazer essa apresentação no mundo, a apresentação no Brasil e esses principais pontos que nós temos no contrato de parceria. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Um abraço. Obrigado. Bye.